Vamos dar continuidade aos nossos estudos. Nós estamos, então, tentando entender um pouco mais a respeito do livro Poder do Subconsciente, um grande clássico de Joseph Murphy, um livro que já ajudou aí milhões de pessoas a alcançarem os seus objetivos apenas mudando a maneira de pensar. Então, nesse livro, desculpa, o autor, ele descreve diversas técnicas que se baseiam em um princípio simples e prático, que é o fato de que, se você acredita em alguma coisa, sem restrições, você faz um retrato disso na sua mente, você remove os obstáculos subconscientes para que, então, o seu desejo se concretize. Para quem não me conhece, eu sou Carla Zinesi, sou instrutora de yoga e de meditação, sou acupunturista, trabalho com a medicina tradicional chinesa faz mais de 15 anos, sou hipnoterapeuta e estudo a consciência humana com o intuito de auxiliar os meus alunos e os meus pacientes. Bom, nesse capítulo Subconsciente, as Maravilhas do Sono, a gente vai falar um pouco sobre o que acontece, né, enquanto nós estamos dormindo, né, enquanto a gente dorme. Será que a parte mais sábia da sua mente, ela está trabalhando para te curar, para te orientar, para transformar a sua vida? Né? Então, segundo o Joseph Murphy, e que não é nenhuma novidade, a gente dorme cerca de 1/3 de toda a nossa vida. E ainda assim, poucas pessoas compreendem o verdadeiro poder do sono, né? O sono, ele não é apenas um descanso, né? Ele é um portal de comunicação direta com a sua mente subconsciente. Então, o que realmente acontece quando nós estamos dormindo? Então, existe um grande equívoco sobre o sono. Muitos acreditam que tudo descansa enquanto a gente está dormindo, mas isso não é verdade. Enquanto a gente dorme, o nosso coração está batendo, nós estamos respirando, os pulmões estão fazendo trocas gasosas, os órgãos estão funcionando, a digestão está acontecendo ali, a pele, ela se renova, existe uma troca, né, tecidual, celular, os cabelos crescem, as unhas crescem. Então, assim como o nosso corpo não para, o nosso subconsciente também, ele não dorme, né? Ele permanece ativo, controlando todas essas funções vitais e trabalhando constantemente em favor da nossa vida. Então, é justamente durante o sono que os processos de cura acontecem com maior rapidez, porque a nossa mente consciente, que questiona, que duvida, que interfere, ela está em silêncio. Por isso que o sono é tão importante e reparador. Então, por que a gente precisa dormir? As pesquisas, elas mostram isso, né, que a privação de sono, ela gera irritação, ela gera tristeza, ela gera depressão, ela gera confusão mental, né, e até muitas vezes colapsos nervosos. Então, o ser humano, ele precisa de, no mínimo, 6 horas de sono, e a maioria das pessoas precisa muito mais do que isso. Então, durante o sono, você é, diríamos assim, espiritualmente recarregado, né? Sem esse sono, sem esse descanso, a mente, ela perde a clareza e o corpo perde a vitalidade. A gente envelhece mais rápido. Então, o cérebro cansado, ele deseja tanto dormir que ele cria aqueles chamados de microssonos, que são os lapsos involuntários que podem causar acidentes graves, muito comum em pessoas que dirigem por muitas horas, né? Então, dormir não é um luxo, dormir é uma necessidade vital, e a gente precisa aprender a respeitar esse período do sono. E durante o dia, o que a gente sabe é que a mente consciente, ela acaba enfrentando diversos conflitos, os ruídos do dia a dia, as pressões constantes, seja no trabalho, seja durante um estudo, né? Então, a mente, ela precisa, de forma periódica,
se afastar um pouco do mundo dos sentidos para se reconectar àquela sabedoria interior. Então, esse afastamento, ele também é uma forma de sono. Acalmar a mente é uma forma de sono. Então, é como se você adormecesse para o mundo externo e acordasse para uma inteligência do seu subconsciente. Né? Quando você pede orientação antes de dormir, o subconsciente ele te responde. Né? Então, muitas vezes ele te responde em forma de sonhos, em forma de intuição, em forma de uma sensação clara que você percebe quando você desperta, quando você acorda no dia seguinte. O sono, ele traz conselhos e ele traz proteção, né? Muito importante, eu diria até que para a nossa sanidade mental. E nesse capítulo, o texto, ele relata casos muito impressionantes de pessoas que tomaram decisões importantes logo depois de fazer uma oração, de fazer uma mentalização antes de dormir. Né? Então, um exemplo que ele dá é de uma moça que recebeu uma proposta de emprego, uma proposta muito vantajosa, mas ela pediu uma orientação para a mente subconsciente antes de adormecer. E quando ela acordou, ela sentiu que não deveria aceitar este emprego. E aí, meses depois, ela soube que a empresa faliu, né? Então, chamem como quiserem, de clarividência, enfim. Nós não estamos falando de religião aqui, a gente está falando de subconsciente. Então, o subconsciente mostrou para ela que não seria um bom momento para aquela mudança de emprego. Um outro relato que ele traz no livro, ele fala dele mesmo, né, do próprio autor, que ele foi salvo de um desastre. Ele recebeu em sonho um aviso claro e simbólico, né? Então, ele ia viajar para tal espaço, para tal lugar, e o subconsciente dele falou que não era o momento, que ele não deveria viajar. Então, o subconsciente, ele fala em uma linguagem que muitas vezes a nossa mente consciente entende como imagens, como símbolos, ele traz essa forma de entendimento para o nosso consciente, né, com pessoas familiares, sensações profundas de certeza daquilo que você, de repente, você acordou, no dia seguinte você teve aquele insight. Nossa, eu tive uma visão, sonhei, não sonhei? Então a gente também tem que começar a aprender a aceitar, distinguir, né, e entender o que é que o nosso subconsciente está trazendo para nós. Então, inúmeras descobertas científicas, invenções, obras criativas, elas nasceram durante o sono ou leves cochilos, né? Então, ele traz um exemplo de um operário, por exemplo, que resolveu um problema técnico complexo, depois que ele dormiu, né? Dormiu pensando naquele problema, no que ele precisava resolver, e aí ele conseguiu resolver e ganhou uma grande recompensa financeira. Um outro exemplo que ele traz é de um professor universitário, que solucionou um mistério arqueológico depois de um sonho bem detalhado. Um outro exemplo de um escritor famoso que pedia todas as noites que seu subconsciente criasse as histórias, né, do livro que ele queria escrever enquanto ele dormia. E ele acordava já com os enredos prontos. Então, é trabalhar o seu subconsciente para que você tenha esses insights, né? Então, o subconsciente, ele é um criador incansável, né? Então, ainda mais quando ele recebe as instruções claras. Já devo ter falado em outros vídeos, e eu repito aqui, eu falo que a gente tem que levar para o nosso subconsciente as informações como se fosse um prompt, né? Mais conhecido hoje em dia. Se você colocar lá no chat GPT o seu prompt com detalhes, se você colocar o seu prompt numa IA com
minúcias, detalhes minuciosos, ele vai te dar um retorno com detalhes, né? E isso é importante, a gente tem que aprender a fazer isso com nós mesmos, né? Para trabalhar o nosso subconsciente. Então, qual é a dica que ele dá aqui no livro? Antes de você dormir, aquieta sua mente, né? Começa com as luzes, tira a internet, tira o celular, então aquieta sua mente, desliga a televisão, depois você começa a perdoar a si mesmo e também a perdoar os outros. Perdoar, veja bem, não é aceitar de volta na sua vida. Perdoar é entender, compreender e parar de criar motivos para prejudicar o outro, né? Então, faça isso antes de dormir. Perdoe a você mesmo pelos seus erros, por coisas que você fez que você achava que não deveria ter feito. Perdoe aos outros. E aí você relaxa cada parte do seu corpo. Afirme que a inteligência da sua mente subconsciente está te guiando, está te curando e está te protegendo. Então você vai pedir orientação para as decisões que forem necessárias, para soluções de problemas, para uma criatividade, para algo que você necessite, para a cura mesmo do seu corpo, né, ou até mesmo para acordar em determinado horário. Né? Quem nunca tentou fazer isso? Amanhã eu preciso acordar a tal horário, queria acordar sem o despertador. Tente, né? Comece a acostumar a sua mente, treinar a sua mente para que ela faça isso para você. O seu subconsciente, ele responde. Entenda que nada é do dia para a noite. Hoje eu vou deitar, vou falar, nunca fiz isso, mas hoje eu vou fazer isso, amanhã eu quero acordar às 5h45. Tá, subconsciente? Entenda isso. Tudo é um trabalho, né? A gente aprende por repetição e nosso subconsciente também aprende da mesma forma. Então, nada é difícil demais para o nosso subconsciente aprender. A gente só precisa treiná-lo, né? Desligar o consciente, o lado da razão e treinar o nosso subconsciente. E aí, a frase que eu sempre gosto de deixar para que vocês pensem um pouquinho até o nosso próximo capítulo, seria a seguinte: se, enquanto você dorme, sua mente subconsciente pode curar, pode orientar, pode criar soluções, o que mudaria na sua vida se você passasse a dormir confiando em vez de se preocupar? Vamos tentar trabalhar o nosso subconsciente a nosso favor? Então, tentar, por mais difícil que seja, todos nós temos problemas, mas tentar afastar o problema e trazer para o nosso consciente, o nosso consciente naquele momento, mas para o nosso subconsciente trabalhar o que é que eu preciso fazer, como que eu preciso confiar, qual é a forma, você pode até perguntar para o seu subconsciente, para ele pedir para que ele traga um caminho, uma solução, uma definição de alguma coisa, traga a sua criatividade à tona, trabalhe a seu favor. Então eu fico por aqui e espero vocês no próximo vídeo. Não deixe de curtir e compartilhar.